Já convidar os irmãos, passearam bastante em 1 Coríntios para 1 Coríntios. Glória a Deus. Coríntios, capítulo de número 10. Coríntios, capítulo de número 10. Vai do versículo 1, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 10. Já vou falando para os irmãos que a partir do versículo de número 14, se você quer ver uma lida, fala sobre a idolatria, sobre o costume, sobre o que o diácono Júlio estava falando, sobre consagração aos ídolos, sobre o que comer ou não comer. Algumas pessoas falam assim: eu vou em tal lugar, né, e vou comer porque o Senhor me guarda, mas não, lá está escrito como o Senhor guarda a pessoa do veneno da serpente, como o Senhor guarda a pessoa de beber uma coisa mortífera, como o Senhor guarda a pessoa de comer alguma coisa consagrada. Tem uma maneira específica, não é de qualquer maneira. Eu decido, vou lá, sem a direção de Deus, e Deus vai me guardar disso. Não, lá, leia isso, vá para o versículo 10, leia inteiro, volte, releia, até isso entrar no seu espírito, não na sua mente, entrar no seu espírito, para que você entenda que só na direção do Senhor que essas coisas acontecem. Se eu quiser agradar o indivíduo, uma pessoa, um parente, isso não funciona. Entendeu? A proteção do Senhor não funciona quanto o agrado humano. Não funciona. Leia o capítulo 10 inteiro. Eu vou ler só um pedaço, tá? Porque o que nós vamos falar é uma introdução a isso. Ainda não é por completo, mas se você está com sede, pode ler do versículo 14 em diante, está ali explicando como o Senhor te protege, né, de coisas mortíferas, de coisas consagradas, somente na direção do Senhor. Se Deus mandou e você está lá em nome de Deus, nada pode te atingir. Mas se você não está lá em nome de Deus, lamento. O que é que você pensa? Versículo 10, capítulo 10, versículo 1 de 1 Coríntios. Diz assim, essa versão, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era quem, irmãos? Percebeu que o anjo que acompanhava o povo na travessia era o próprio Cristo? Entendeu? Está escrito aí que eles comeram e beberam de um alimento espiritual. Foram alimentados da mesma rocha, e essa rocha era Cristo.
os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Contudo, olha isso. Não é porque eu acompanho Cristo que Deus me agrada. Contudo, não. Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no... E aí, irmão? Vai ficar com a historinha? Eu estou no deserto? Hã? Mas que grupo de pessoas que passaram pelo deserto você é? A pergunta está aí. Se você faz parte do grupo das pessoas que não agradaram a Deus, você fica. Você é enterrado no deserto. A palavra diz que foram enterrados no deserto. Não disseram que eles dormiram com o Senhor. Tem provisão no deserto? Só na presença do Senhor. Glória a Deus. Mas vamos para vocês. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Veja o 7. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber. Você pegou aí? Pegou aí? Está escrito aí? Que há um tipo de idolatria que é: eu vou lá para sentar, beber e comer, porque se eu não fazer isso, não estou completo. Aí Deus fala: não vai, aí você vai. Isso é acima de Deus. E tudo que é acima de Deus engloba idolatria. Está escrito. O povo se assentou para quê, irmão? O povo se assentou, Maria, para quê? Comer e beber. E levantou-se para se entregar à farra. Está bem claro aí. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia, morreram 23. É brincadeira? Deus é brincadeira? Fale do texto. Não devemos, irmão, pôr o Senhor à prova. Viu, irmão? Não, se o Senhor é Deus, vai acontecer isso. Não pode, Deus vai fazer isso. Não coloque o Senhor à prova. Como alguns deles fizeram, e foram mortos por... E não se queixe, como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo. A queixa leva a morte pelo... Pastor, somos da graça. Sim. Quem falou para você que a graça não tem justiça? A graça abune a justiça de Deus? Não. Agora vamos para o final. Essas coisas aconteceram e eles, como exemplo, e foram escritos como advertência a quem? Foi feito como advertência para... Diga aí, foi feito como advertência para nós. Foi feito como advertência para nós. Alguém, você acha que Deus ameaça você? Você acha que Deus, você acha que eu conseguiria receber uma ameaça de Deus? Está escrito aqui que isso foi feito como advertência. Será que Deus está colocando medo
realidade. Ele disse: olha, isso aconteceu porque eles fizeram isso e aconteceu isso. Que isso sirva de lição para vocês. Não faça isso, porque pode acontecer a mesma coisa. Sobre quem tem chegado. Agora vamos para o final, o fim dos tempos. O 12, assim, aqueles que julgam estar firme, cuide-se para que não. Agora o derradeiro, o mais importante. Terminando, se você esquecer de tudo, lembra disso. Não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. Humano. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, não você, não o nosso pedido, não a nossa oração, lhe providenciará um escape para que o possa suportar. Amém? Leia o texto, grava aí para você ler, reler. Continue se você puder, que vai mostrar o que você deve comer, onde você deve comer, como você deve comer uma coisa consagrada, como vem a defesa do Senhor sobre isso. Se é de qualquer forma, eu que decido ou não, está tudo aí na continuidade. Mas eu quero perguntar para vocês dois. Eu posso ficar reclamando que eu estou sofrendo muito? O último versículo diz que não virá sobre vós tentação maior que você não possa suportar. Entendeu? O evangelista fala. Tudo que vem a nós tem que ter autorização de Deus. E Deus conhece a minha e a tua capacidade. Amém? Então não diga, eu não sou suportando. Deus sabe. Ai, meu Deus. Exemplo. Elias, vamos voltar para Elias. O profeta. Poderoso. Na última batalha, matou 430, 400 profetas. A espada. Você acha que é fácil matar 400 pessoas a espada? Você acha que é assim, né? Eles dobravam em fila e dobravam o pescoço forte aqui. Vou te matar. Aí você fica, não, vem aqui, corre aqui. Você vai dar tudo que você tem. Ele matou 400 na espada. Ele orou menos de 1 minuto e desceu o fogo do céu. Ele é poderoso. Ele disse: não chove, segundo a minha palavra, e não choveu. E por 3 anos e meio não choveu, não, que ele teve soldado. E só voltou a chover quando ele orou. Esse homem entendia de espírito, ele não tinha curso, não tinha canudo, ele não tinha mestrado, ele não tinha bacharel, mas ele entendia do espírito. O Espírito Santo transportava ele de uma cidade para outra. Sumia aqui e aparecia lá. Mas um dia, uma mulher, usada pelo inimigo, deu uma sentença sobre a vida dele. O que ele fez? É demais para mim. É demais para mim. Irmão, não caia nessa como Elias caiu. Funcionou a reclamação dele? Não. Ele disse: é demais para mim. Fugiu, escondeu o moço dele num lugar e foi embora, correu tudo. É engraçado porque quando alguém foge da presença de Deus, ele não vai para uma área abundante, ele vai para o deserto. É engraçado que quando Deus mandou o homem pregar lá em Nínive, ele correu e foi para o fundo do mar. Lugar bom, né?
abundância não é o seu lugar. Ouve aí. Elias correu, foi no deserto, chegou lá no deserto, debaixo de uma arvinha, ele fez a sua oração, a sua reclamação. Ele disse: Pai, me mata. Eu não estou suportando. É demais para mim. Eu vejo no dia de hoje as pessoas querem servir ao Senhor de maneira que o agrade. Isso é antigo. Elias disse: Eu não vou ser igual aos meus pais. Me mata, porque eu não quero morrer. Pelo amor da liberdade, a luta é muita. Senhor, só eu sobrei. Só ele achava que a luta era grande para ele. E Deus falou para ele: Ei, Elias! Ainda existem 7.000 que não se prostram à vontade do inimigo. Não é só você. E os grandes estudiosos da Bíblia dizem que é o primeiro sintoma de depressão dentro da Bíblia. É o que Elias passou naquele exato momento. Querendo a morte, querendo morrer, dizendo que não conseguia, que era muito para ele. E ele estava convicto, ele não tinha dúvida que as orações que ele fazia, Deus respondia. Ele fez essa oração, deitou e disse: Eu vou morrer aqui dormindo. Foi assim que aconteceu? Ele deitou e dormiu. O que aconteceu? De novo, o anjo do Senhor acorda e diz: Essa tentação não é maior do que você. Essa prova não é maior do que você. Isso que você está passando não é maior do que você. Levanta e come. Você precisa se alimentar mais. Não foi assim? Coma pão, que significa parábola, e beba água, que também é um modelo do Espírito. Você está pensando que qualquer palavra que te tire de lugar é difícil? Não. Ele comeu e bebeu, o que ele fez? Voltou dormindo. Ele estava acreditando que Deus ia levar ele. Dormiu de novo. E o anjo do Senhor voltou lá e acordou ele, sim ou não? E disse: Levanta e coma, porque ainda é grande. Ouça o que o Senhor está falando para mim e para você. Tá? Vou dizer assim diz o Senhor. Coma e beba dessa comida, porque ainda é longa a tua caminhada. Amém? Amém, igreja? É grande a tua caminhada. Pastor? Sim. A Bíblia diz que ele comeu, bebeu, se levantou e com a força daquela comida andou 40 dias. Amém? Pastor, então que espírito eu devo ter? O mesmo espírito que estava nos três: Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra disso? Diante da morte, não negaram o nome do Senhor. O Senhor é poderoso para nos livrar. Se Ele livrar, glória a Deus. Se Ele não livrar, também, glória a Deus. Estamos nas mãos dele. Até os últimos dias, nossos últimos suspiros. Louva o nome do Senhor. Quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, você não teme nem a morte. Não estou comparando a minha vida com a vida deles. Mas um dia me deu uma batedeira que eu achei que eu ia, o coração ia sair pela boca, eu ia ficar e ia sair correndo. Né? E opa, estou chamando a minha senha. E nada, entende? E o Senhor falou assim: vai fazer o que eu te ordenei. Passando mal, né? Suando mais do que eu tava, porque a sua parada. Entende? E quando eu cheguei, pus o pé na igreja, acabou. Você pegou?
anos, vem para a igreja. Apertou, vem para a igreja. Eu estou doente. Aqui que é o lugar da cura. O Senhor deixou essa mensagem na minha vida. Para mim e para você. Não virá a tentação que você não possa suportar. E toda tentação é humana. Porque também tem um texto dizendo que Deus não pode ser tentado. E também não tenta ninguém. Ouviu? Deus não pode ser tentado. Deus não tenta você. Pastor, mas lá Satanás tentou Jesus, mas não você. E Jesus venceu. Para você não ser tentado por ele. Você acha que ele e você suportariam uma tentação do próprio Satanás? Imagine, Tiago Júnior, eu lá. Tenho no meu coração um exemplo, tenho no meu coração de dominar reis. E Satanás chega para mim e diz: olha, todos esses reinos da terra te darei. Dá igual isso aí. Toma lá isso aí. Nós não suportaríamos. Não é ter 1 trilhão na conta, é dominar todos os reinos. E Jesus venceu. Para que eu e você não passasse por isso. Por isso que toda tentação é humana. É segundo a capacidade humana. Não é segundo a capacidade do Espírito. Se fosse pela capacidade do Espírito, nós estaríamos sem nada. Porque Satanás é Espírito. Ele poderia nos tentar. Ele usa pessoas. Então a capacidade é limitada, humana. Então as coisas não podem me agradar para dar certo. Jesus deixou bem claro para o Getsemane: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Ele deixou bem claro que não era a vontade dele. E ele é Deus. As coisas não vão estar agradável a mim e a você para dar certo. Agora, eu quero terminar falando algo muito importante. A missionária Ali falou de algo muito importante. Ministrar. Você ouviu? Em vários pontos, Paulo enfatiza isso, dizendo que nós recebemos o ministério da reconciliação. Ligar o que está fora de Deus a Deus. Se a minha casa ela está sendo governada pelo mal, eu recebi o ministério de reconciliar ela a Deus. Você entendeu? Não é só dizer assim, eu tenho a graça, vai ali, faz isso. Não. Foi um dom dado por Deus, a mim e a você, que nascemos de Cristo, que recebemos pelo ministério de Paulo, pela revelação que Jesus deu a ele, que eu e você que estamos em Cristo recebemos o ministério da reconciliação. Ministério é ministrar, né? Ministrar. Ministrar não é compartilhar. Eu chego para a Dona Maria e falo assim: missionária Dona Maria, eu vim aqui fofocar. Eu vou compartilhar uma informação. Fulano de tal está assim, está só em misericórdia. A palavra moderna hoje é compartilhar. Fofoca está dentro da palavra compartilhar. Tem compartilhamento bom, mas fofoca está dentro da palavra compartilhar. Tem compartilhamento legal. Vim compartilhar para você que eu recebi uma bênção do Senhor. Opa, isso aí fica, mas eu vim fofocar. É diferente do que ministrar. Porque ministrar, eu recebi do Senhor esse dom. E esse dom não fofoca. Ele traz o bem aonde o mal instalou. Ele restaura aquilo que foi destruído. Ele edifica
Mas só funciona com as palavras do Senhor. Então, cuidado, irmão. Sabe, já viu aquele hino de uma cantora famosa que fala assim: eu queria estar lá. Já viu? Dá uma ideia, não estou dizendo, não falando mal, mas dá uma ideia do seguinte: que eu estou aqui com obrigação, mas o meu desejo é estar lá. Eu estou aqui porque o Senhor me obrigou a fazer isso. Eu queria estar lá. Cuidado, você está preparado para ir lá? Está preparado para Deus te chamar agora? Deus determinou o tempo de resgatar a tua vida. Quando o tempo chegar, todo o projeto de habitação dele ali na tua vida estará pronto. Mas se eu quiser estar lá antes da hora, não é comigo. Mas pastor, Paulo disse, sim, Paulo disse. Você teve as revelações que Paulo teve? Você foi ao terceiro céu? E viu coisa que nem ele mesmo não pôde falar ao homem? Tem coisa que Deus mostrou para Paulo que ele não revelou. Olha bem o que Paulo disse. Bom para mim seria que eu estivesse lá. Mas é melhor que eu fique. A edificação. Pegou a ideia? Bom seria. Então é melhor que eu fique. Então eu vou ficar. Significa que ele concordou com o que Deus tinha na vida dele, para ele ficar e acrescentar sabedoria a mim e a você. Pelo poder de Deus, que deu ordem a ele para ficar, ele teve controle sobre a morte. Não é assim que eu falo assim, não quero fazer a morte, eu tenho um ministério sobre a minha vida, Juliana, mas eu não quero cumprir, é pesado demais, então é melhor que o Senhor me leve. Não funcionou para Elias, não funcionou para Paulo e não funciona para mim. Entende o que eu estou dizendo? Se chegou na minha vida, tem autorização daquele? Muitas pessoas passaram provas aqui difíceis. No final, pós-vitória, o Senhor disse: eu me permiti. Eu me permiti. Quem está no domínio da minha vida? O Senhor. Mais alguém concorda? Diga: o Senhor está no controle da minha vida. O diabo não manda em mim. O Senhor está no controle e no domínio da minha vida. E no domínio da minha vida. O diabo não. Acontece algumas coisas? Acontece. Conversa isso não. Acontece alguma coisa? Acontece. Para mim e você despertar. Para nós. Você não já viu o Senhor puxar minha orelha várias vezes? Ele dizia: ei, ó, jejum, vamos fazer no céu santal na jejum. Nossa, nós queremos jejum. Vamos mais. Jejum um pouco mais. Se você está achando muito, está na hora de você aumentar. Se você acha que está fazendo muito, está na hora de você aumentar. Porque o muito não vem do Espírito. Esse muito aí vem para cá. Preste bem atenção. Nós temos o poder. Eu termino falando para você daquilo que o Senhor nos deu. Poder, autoridade. Lembra que somos herdeiros de Deus? Amém? Que eu sou herdeiro de Deus. Deus me deu Jesus. Jesus é o meu co-herdeiro. Então, o que Jesus é? Poder, autoridade, vida, caminho, cura, a verdade. Você e eu somos o herdeiro do caminho, da vida e da verdade. Por isso que eu digo aqui,
pior coisa que pode acontecer ao cristão é ser pego de surpresa. Porque ninguém pegou Jesus de surpresa. Eu sou coerdeiro com Cristo. Cristo me avisa. Cristo me orienta. Por meio do Espírito Santo. Para que eu tome uma decisão. Eu não posso amanhã dizer assim, ó, o Senhor não me falou nada, de repente a minha casa cheia de demônio, e eu não estava preparado. Aquela semana nem fui, nem fiz uma oração. O Senhor avisa, o Senhor informa, a mim e a você. Vamos confessar? Vamos confessar? Diga aí, eu sou de Cristo. Eu recebi poder e autoridade. No Espírito. No Espírito. Eu sei. Eu aprendi. Que a minha carne não está conformada com as coisas que Deus me deu no Espírito. Eu sei que a minha vida não vai estar confortável segundo a carne, mas o Senhor me deu vida e vida em abundância no meu Espírito. Ele me deu todas as coisas, toda sorte de bênção em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Eu sou pleno. Recebi o poder de manifestar as coisas que Deus me deu através da minha carne. Amém? Isso é graça. A última definição e a maior. A manifestação de um poder interno no nosso exterior, a graça da sua plenitude, a manifestação de Deus através do ser humano da humanidade. Isso é graça da sua plenitude. Trazer pelo poder de Deus, a glória de Deus, a habilidade de Deus, as coisas que Ele fez, que é nossa, ou herança, através dessa carcaça, através dessa humanidade. Você entendeu? É com você, é comigo. Abra a tua boca e começa a manifestar. Eu tenho isso, que isso se manifeste na minha vida. Deixa eu dizer para você, hoje à tarde, estava sentado ali na frente da igreja, o Senhor disse assim: apresente esse lugar. Você tem que apresentar na sua casa. Esse território, como domínio de Jesus Cristo na tua vida. Quando você estiver lá, esse território pertence ao Senhor. Entendeu? Comece a confessar. E eu fui lá na SPS algum dia ali, alguns passaram passando veneno ali. Entende? Sim, é um veneno vai espantar dentro. Escapetinha vai embora. Vocês estão entendendo? Apresente o seu casamento como domínio do Senhor, como território do Senhor. A minha casa é um território, é um domínio do Senhor. Eu fiz do Senhor a minha habitação, e esse território pertence ao Senhor. A oração foi bem clara daquele homem que era filho de uma prostituta. Senhor, alarga as minhas tendas, alarga os meus domínios. Porque se o Senhor alargar, esse domínio é do Senhor. Você pegou a ideia de quem é o teu casamento? É do Senhor. Amém? Quem manda nele? É o Senhor. Eu quero a vontade do Senhor? O mais importante para terminar. Eu quero a vontade do Senhor nesse casamento? Eu quero a vontade do Senhor nesse casamento? O Senhor manda dizer. Você quer a vontade do Senhor nesse casamento? Ou você está nessa?
vontade. Eu preciso melhorar para ficar bom. Deixa eu perguntar para você, será que Deus mentiu? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Marcou aí? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Você quer a vontade do Senhor? Sei não, você não conversar. Porque não está bom. A vontade do Senhor está na carne. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, apresente o teu casamento ao Senhor. Eu quero a vontade do Senhor aqui. Esse domínio é do Senhor. Porque a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Amém? Confesse. Não peça a oração para você continuar na mesma posição. A Bíblia diz: eu quero chegar a esse ponto que os irmãos tenham conhecimento. Vou dar o texto aos irmãos em um culto próximo, para que os irmãos entendam que se o Senhor me colocou numa situação e aquela situação não mudou, a incapacidade está em mim. Não porque eu não recebi o poder nem a unção, é porque eu não criei na unção, na capacitação, na direção de Deus na minha vida. Sabe? Já viu o que eu tenho que dizer? Não deu certo. Já avisei para ele. Não deu certo. Não vou atividade de jeito. Não deu certo. Aí de uma coisa, aqui uma coisa. Aí o melhor para nós era separar. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A pergunta é: foi Deus que te deu o casamento? Se foi Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E vou terminar lembrando aos irmãos que Paulo orou 3 vezes dizendo: Senhor, afasta de mim o espinho na cara. Um espírito, lembra bem, um espírito que batia na cara dele. Toma, esbofeteada. E ele orou o Senhor 3 vezes. O Senhor disse o quê? Minha graça. Paulo, a minha graça te basta. Lembra disso? Quando você lembrar desse texto, lembra que foi após uma bofeteada de alguns irmãos. A minha graça te basta. Mas não vai levar para o pé da letra do outro lado do versículo, que diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então vamos ser as pessoas, Maria. Vamos ficar mais fracos? Não é isso que eu quero dizer. É onde eu tenho fraqueza, não onde eu quero estar fraco. Aonde eu tenho fraqueza, o Senhor é a minha força. Mas aonde eu sou forte, o Senhor está esperando o meu ministrar, confessar, mudar, reconciliar, edificar, construir, salvar, curar, libertar, trazer visão, libertar do cativeiro, libertar da opressão. É comigo, é com você, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Diga amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.